Olá, irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, aonde quer que você esteja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo bíblico. Estamos na semana 49, estamos em Apocalipse e nós vamos continuar dentro de Apocalipse, bater um papo. E vamos então pedir a Deus, vamos orar para que Ele abençoe este nosso tempo e que esse nosso tempo seja relevante para os nossos corações. Amém? Ora comigo. Papai, diante da sua grandeza, santidade, a gente se rende, clama pela tua intervenção, pela tua ação agora, que a tua palavra salte e a tua palavra entre em nossos corações. Nos ajuda, Pai, a glorificar o teu nome, nos ajuda a compreender as tuas verdades e que as tuas verdades possam entrar em nossos corações e produzir mudança de vida. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na semana passada, não sei se vocês acompanharam o estudo bíblico, a gente conversou um pouco sobre o contexto em que João, o discípulo, foi deportado para a ilha de Patmos, como é que foi todo esse processo, o que estava acontecendo lá. E como Deus ali, como Jesus se revela a ele, e começa a falar para ele as coisas que vão acontecer. Então, assim, as coisas que Jesus começa a falar através da visão, né? Jesus dá uma visão para João e ele começa a revelar a ele as coisas que irão acontecer, não que talvez vão acontecer, não, coisas que vão acontecer. E dentro desse contexto, ele também faz um diagnóstico das igrejas. Foi que a gente até falou na semana passada sobre uma igreja, falando sobre Éfeso. E dentro desse diagnóstico da igreja, das igrejas, a gente também compreende que sim, Jesus estava falando a respeito daquelas igrejas localizadas naquele local, naquele tempo, porém, ele também fala hoje os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos dados por Jesus, o mesmo diagnóstico dado a Jesus para aquelas igrejas lá, são reais para as nossas igrejas, para a igreja dele, né? Para as igrejas hoje. Então a gente precisa compreender o que Jesus falou para eles lá, para que a gente também possa ter certeza que nós estamos caminhando como igreja, como indivíduos e como grupo, no caminho que agrada a ele e não agrada as pessoas. Tá bom? Então, só para a gente lembrar, a igreja de Éfeso, ela foi elogiada por Jesus. Se vocês se lembram, foi elogiada por Jesus porque eles estavam combatendo os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Jesus elogiou a doutrina daquela igreja. Mas faltava o quê? Amor, piedade. Jesus falou assim, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Então não adianta nada vocês serem super preparados teologicamente, super defensores da verdade, sendo que o maior mandamento, que é o amor a Deus, o amor às pessoas, o amor a Deus que é revelado, que é visto no serviço e no cuidado das pessoas, se isso não é visto, algo está errado. Então Jesus fala, vocês, pessoal de Éfeso, vocês precisam voltar ao primeiro amor. Só que não para aí. Jesus escreveu a outras igrejas. Então, vamos bater um papo e ver o que Jesus falou para outras igrejas. A gente vai se atentar, vai ser bem rápido, né? Não dá pra gente ir tão profundo naquilo que Jesus falou para cada igreja, porque o meu objetivo é que a gente passeie por todas. Mas eu vou começar aqui falando das igrejas que tiveram alguma repreensão de Jesus. Porque teve duas igrejas que não foram repreendidas, que foi só elogio. Mas a grande maioria teve repreensão e Jesus falando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Tá bom? Então a segunda igreja, ainda no capítulo 2, eu sei que começa no capítulo 3 hoje, mas eu vou pegar o finalzinho do capítulo 2 da semana passada. A igreja de Pérgamo, vamos lá, no capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim, Jesus falando, tá? Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, primeira coisa para a gente compreender aqui, trono de Satanás. Por que Jesus usou essa palavra trono de Satanás? Porque essa igreja estava localizada numa cidade extremamente idólatra, ok? Então,
nessa cidade, eles construíram um templo de adoração ao imperador. Então a gente precisa lembrar como Deus leva a sério a idolatria. Ele não aceita de jeito nenhum. E no campo de vista, no mundo espiritual, o que significa a idolatria? Você, naquela época, você tinha a idolatria de estátua, objetos, estátua que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê. Mas então aqui o objeto em si não é nada. Porém, Paulo diz que por detrás do ídolo, quem que está recebendo a adoração? O diabo, Satanás. Então, por detrás de todos os ídolos, o diabo está ali recebendo a sua devoção, recebendo a adoração, recebendo o seu amor. E aí, se a gente for olhar biblicamente para o conceito de idolatria, a gente já falou sobre isso também. A idolatria é aquilo que você adora, é aquilo que domina a sua vida. Então, o diabo, o que ele está fazendo? O diabo está pegando coisas boas, colocando em nossos corações para que aquelas coisas boas se tornem as coisas mais importantes da nossa existência, sendo que a gente viva para aquilo, se doe para aquilo de tal forma que aquilo domine a nossa vida. Então, coisas boas colocadas no lugar de Deus e prioridade na nossa vida. Então, essas coisas boas não são ruins em si, mas quando a gente coloca no lugar de prioridade, se tornam nossos ídolos. E o que está por detrás dessas coisas? O diabo. Então hoje, o diabo está atrás do dinheiro, o diabo está atrás da fama, o diabo está atrás da família. Olha só, a família é algo de Deus, Deus criou a família, mas se a gente coloca a família num lugar de prioridade, do topo da nossa... Jesus fala que nada pode ser mais importante do que ele. Você, em comparação, você tem que odiar a sua família. Não odiar no sentido de que a família não é importante, mas comparado a mim, a família não pode ser mais importante do que eu. Então, todas essas coisas... as coisas aqui da terra podem se tornar um ídolo em nossos corações. Só que a gente não entende que se essas coisas se tornam um ídolo de nossos corações, se elas dominam o nosso coração, o que está por detrás da nossa devoção é o diabo. Então, por isso que o diabo está aí destruindo tantas famílias, destruindo nossas emoções, destruindo a nossa mente, porque a gente está dando brecha para o diabo através daquilo que a gente adora. Então, era uma cidade extremamente idólatra, por isso que Jesus fala, você está num lugar onde Satanás habita. Só que mesmo assim, olha só, qual foi o elogio que Jesus deu àquela igreja? Mesmo assim, você permanece fiel ao meu nome, e você não renunciou à sua fé em meu nome, mesmo quando Antipas foi morto. Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, dificuldades até do local, porque eles estavam num ambiente extremamente idólatra, Jesus está falando que eles não negaram a fé. Beleza, mas qual foi então a repreensão? Versículo 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então, mesmo que diante dos elogios de Jesus, que eles não abandonaram a fé, o que Jesus falou? O que Jesus repreendeu? Vocês estão se deixando levar por falsos ensinos, por falsos mestres. Aquilo que lá em Éfeso, eles foram elogiados, né? Eles tinham bons professores, eles tinham bom ensino. Aqui não. Aqui, porque o ensino deles não era tão forte, não, era um ensino raso, eles estavam se deixando levar por falsos mestres. Então, tinha algumas pessoas que estavam praticando imoralidade sexual, algumas pessoas que estavam se deixando levar por seitas que se diziam cristãs, mas não eram cristãs. Então, Jesus falou, vocês precisam se arrepender e voltar à minha palavra, voltar ao conhecimento de quem eu sou. Porque nós cristãos, se a gente não tem a palavra, se a gente não conhece a palavra, se a gente não passa tempo na palavra e Jesus e o Espírito sondando nossos corações, nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. O diabo está ao derredor. Ele está aqui de olho, buscando a quem possa tragar. Ele está ali tentando fazer você cair a todo momento. Se você não tem as armadilhas, as armas certas, você vai cair.
Nós somos melhores que Jesus? Claro que não. O próprio Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus lá no deserto. Então, quem somos nós? Precisamos da palavra para conseguir combater os falsos ensinos e ter certeza que estamos caminhando na direção da verdade, que é Jesus. Tá bom? Vamos lá. Próxima igreja. Tiatira. Capítulo 2 ainda, versículo 19. Jesus falando: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Então vamos lá. Jesus começou elogiando essa igreja, dizendo que é nítido o amor, a fé, valorizou o serviço às pessoas. Então era uma igreja que estava praticando o amor, porque o amor é prática, né? O amor não é o que você fala, é o que você vive, é o que você faz. Então, a fé daquela igreja era vista nas obras. O amor daquela igreja era visto no amor às pessoas. Era uma igreja ativa. E era uma igreja que perseverava ainda mais, e também era uma igreja que estava crescendo. Então, o processo nosso é um processo de crescimento. Se o Espírito está em nós, se nós buscamos a Deus, nós não podemos ser o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 1 ano atrás, nem de uma semana atrás. O que o Espírito está fazendo em mim, o que o Espírito está fazendo em você. Porque aqui Jesus fala que assim, eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Então, quanto mais de Deus você tem, mais você faz, mais você pratica, mais você serve. Então, esse foi um elogio de Jesus. E vamos ver então o que Jesus repreendeu, ok? A vida cristã, a gente vai ver mais para baixo que Deus ele disciplina aqueles que ama, a quem ama. Então, se ele nos ama, ele nos disciplina, ele nos direciona. É o que Jesus está fazendo para essas igrejas. Então, qual é a repreensão? Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Olha só, presta atenção, hein? Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela, a profetisa, não quer se arrepender. Agora, como assim, né? Pensa comigo. Só pensa aí. Era uma igreja que amava, que a fé era vista nas obras, que era uma igreja que servia as pessoas, era uma igreja nesse quesito vivo, porém permitiu uma líder influente, talvez com um intelecto mais elevado, que tinha um ensino que cativava as pessoas, e permitiu que um falso mestre entrasse e começasse a induzir os irmãos e as irmãs à imoralidade sexual. Então você pensa assim, caramba, isso foi só lá? Um líder influente dentro de um contexto de igreja, abusando das pessoas, abusando das vulnerabilidades? Não, isso acontece hoje mesmo. Quantas igrejas, quantos escândalos, infelizmente, nós vemos hoje de pastores caindo, pastoras caindo, líderes caindo, mulheres caindo, pessoas de projeção caindo, líderes que tinham uma voz ativa caindo. Isso acontece hoje também. E aí o problema é que essa igreja estava passando um pano, estava vendo isso acontecer e não estava fazendo nada. E muitas vezes os líderes são tão manipuladores que mesmo diante de uma vida de pecado, sem arrependimento, mesmo diante de uma vida totalmente promíscua, manipula a igreja, manipula os irmãos para se manter no poder. Só que, olha lá, pessoal que abusa um pouco da graça, né? Graça é Jesus falando, dê-lhe tempo para se arrepender. Olha as consequências. E aí que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Por isso, porque ela não quis se arrepender, lembra que Jesus falou, dê-lhe tempo para se arrepender. Então, falei, testifiquei, ela
Ela teve tempo para se arrepender. E muitas vezes não, dificilmente um líder cai um dia para a noite. Vocês sabem disso. O pecado vai rondando. É aquele text message, é aquela conversinha, é aquele abraço diferente, aquele olhar diferente. E aí o Espírito vai falando, às vezes a esposa ou o esposo nota, fala, avisa, e aí a humanidade egoísta começa a tapar os ouvidos, tapar os ouvidos, tapar os ouvidos. Olha o que Jesus falou para ela, a respeito dela. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. E aqui, os filhos eram seguidores dela. Todos aqueles que decidiram calar o espírito e mesmo assim viver de acordo com o pecado, respondendo o pecado, usurpando e abusando das pessoas, matarei os filhos dessa mulher. Então, para quê? Para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Nós sabemos que Jesus, a vida com Deus não é uma vida de performance, não é uma vida meramente de uma moralidade do jeito A ou do jeito B. Ah, não fumo, não bebo, não transo, não adultero. Não. Mas Jesus sonda as mentes e os corações. As nossas ações brotam do nosso coração. Então, se o nosso coração, o pecado, ele vem, né? Na Bíblia fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, o que salta das nossas ações é aquilo que está dominando o nosso coração. Então, Jesus está sondando o meu e o seu coração. Então, da mesma forma que você pode estar fazendo coisas boas com o coração errado, né? Você pode estar fazendo errado, o coração errado também, e Deus está sondando o que é o coração, não necessariamente o que você está fazendo. E aqui Jesus está falando, eu conheço o coração de você, conheço o coração dessa líder, conheço o coração dos filhos dela, e eles estão escolhendo viver uma vida de pecado, e eles vão sofrer as consequências por viver essa vida promíscua. Próxima igreja, Sardes. Estamos agora no capítulo 3. Jesus falando, conheço as obras. Se você está preparado, prepara aí. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, aos olhos humanos, você está bombando, está fazendo um monte de coisa, mas na verdade você está morta. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu lá de trás. Obedeça e arrependa-se. Apocalipse 3, versículo 1 e 2. Qual foi a repreensão de Jesus? Olha aqui, você tem fama de estar vivo, mas você, na verdade, está morto. Gente, Deus não vê como a gente vê. Então, sabe a gente que cresce no contexto de igreja, né? A gente começa a enxergar a igreja como um movimento cultural, às vezes. E cada movimento cultural tem seus costumes, tem seus jeitos, tem seus trejeitos. E aí a gente começa a treinar Deus à cultura religiosa. Então, o que significa isso? Para um culto ser quente, a música tem que ser desse jeito, tem que gritar, tem que chorar, se não tiver um arrepio, se eu não sentir aquele calafrio na espinha, se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, Deus não tá lá não. Se não for desse jeito, se o pastor não chorar, se não sei o quê, se nego não falar, se nego não fazer, então a gente começa a treinar as experiências humanas para fazer como se fosse uma régua, né, de espiritualidade do ambiente. Só que Deus não vê como a gente vê. Essa igreja aqui, aos olhos humanos, era uma igreja super quente.
Talvez o louvor lá era top, às vezes lá os cantores eram fenomenais, oravam de tudo quanto é jeito, falavam de tudo quanto é jeito, visualmente, talvez tinham manifestações de alguns dons, só que Deus está falando, eu estou reprovando o seu coração. Então, ao olho nu, era uma igreja fenomenal, era uma igreja super viva. Só que Deus está olhando lá para dentro. Só que assim, qual foi o elogio? Que mesmo sabendo de alguns corações, algumas pessoas aí ainda não se corromperam. Algumas pessoas, o coração ainda está guardado. Então, qual que é a solução? Falou para essa igreja que tinha fama de estar vivo, mas estava morta. Pessoal, lembre daquilo que você ouviu. Volte para as primícias, palavra de Deus. Arrependam-se. Gente, não existe vida cristã, igreja cristã, sem palavra de obediência. Ponto final. Não existe. O que Jesus está falando aqui? Obedeça, lembre-se do que você ouviu, obedeça a palavra, obedeça o que está na palavra e se arrependa. Sem arrependimento do Espírito e sem uma decisão de você obedecer o Mestre, você não é cristão, você serve a outro Deus, você serve qualquer outro Deus aí, Deus que você cria, serve a você mesmo, é uma idolatria. Só que se você não decide obedecer a Jesus, você está obedecendo outra pessoa, tem outro poder dominando a sua vida. E Jesus está falando para essa igreja, volte para o início, aquilo que eu falei, se arrependa e obedeça, lembre daquilo que foi ensinado. E, gente, lembrando, Deus não vê como a gente vê. De onde que você tem tirado as suas conclusões sobre você e sobre os irmãos? Porque, na verdade, tudo que a gente tem falado é para a gente olhar para a gente em primeiro lugar. E agora? Vocês estão preparados? Laodiceia. Vamos lá. Ai, ai. Que Deus nos ajude. Laodiceia. Capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Frio nem quente. Nem lá nem cá. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus falando que está prestes a vomitar aquela igreja. Então, Jesus está falando que o estado daquela igreja, o estado espiritual daquela igreja, o que estava acontecendo ali, era tão morno, não era nem lá nem cá, era tão deplorável no que diz respeito ao coração, ao espírito, que Jesus estava falando, eu estou prestes a te vomitar. Então, o que estava acontecendo ali? Olha só o que Jesus falou aqui na igreja. Versículo 17. Você diz, estou rico. Olha o perigo das riquezas, hein? A riqueza é algo boa. A riqueza monetária, né, daqui da terra. E a gente aqui nos Estados Unidos, a gente tem acesso a tantas coisas. A riqueza é algo bom, porém perigoso. Muito perigoso. Por quê? Olha lá. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o que Jesus fala. Você é uma igreja abastada, com muitos recursos financeiros. Você tem uma estrutura fenomenal. Talvez essa igreja fosse a igreja que eu e você, no nosso church hopping, né, que eles chamam, né, está procurando igreja. Talvez essa fosse a igreja que eu e você íamos escolher. Talvez era uma igreja com um prédio excelente, hoje, né, se a gente for pensar, com luzes maravilhosas, com jogo de luz, som, melhores cantores, melhores músicos, melhores bancos, ar-condicionado, estrutura infantil fenomenal, currículo fenomenal, calendário perfeito, sabe? A estrutura maravilhosa. E Jesus está falando, vocês são mornos. Então, para essa igreja, que é a igreja
visualmente, estruturalmente, esteticamente, monetariamente, é uma igreja dos sonhos rica. Jesus está falando, na verdade, você é miserável, pobre, cego e nu. É isso que o dinheiro tem esse poder. O diabo com o dinheiro. Porque o rico fala, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Então é muito difícil para um ambiente rico depender de Deus. Porque precisou, comprou. É fácil ter as coisas. Então, como que um rico, como um ambiente em que você tem tudo, como é que você reconhece que você é um nada? Porque para a gente precisar de um Salvador, nós precisamos reconhecer que somos nada. É por isso que nos ambientes mais vulneráveis financeiramente, pobres, é onde tem mais igreja. Porque é mais fácil para eles entenderem que esse mundo aqui não tem nada de bom. Porque a vida deles já mostra que eles não têm nada de bom. Então, para o rico fica mais complicado. Então, o que Jesus está falando para eles aqui, ó? Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, Jesus está falando, você está cego, você é pobre, compre as suas riquezas não com o seu dinheiro, mas vem para mim, para que eu seja a sua riqueza. Porque se eu não for a sua riqueza, se eu não for a prioridade na sua vida, se eu não for a coisa mais valiosa para você, você vai continuar pobre espiritualmente. E o que adianta você ganhar tudo e todos louco? Hoje mesmo pedirão a sua alma. O que adianta você ter posses? O que adianta você construir coisas, construir palácios, sendo que você vai morrer eternamente? Então Jesus está falando, eu preciso ser a sua riqueza. Eu preciso cobrir a sua nudez. Você com as suas grandes roupas, belas roupas, nada contra se vestir bem, tá? Mas com as suas belas roupas, você está achando que isso te justifica. Não, 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 não. Isso, na verdade, se tirar a sua roupa, você vai ver a sua verdadeira nudez. Eu sou a sua roupa, Jesus diz. Eu preciso cobrir vocês com o meu sangue. Se o meu sangue não cobrir vocês, se vocês não forem redimidos, se vocês não forem justificados por mim, vocês ainda estão nus diante do meu Pai. Sem vocês crerem no meu sacrifício, sem vocês terem a mim, vocês ainda, a sujeira de vocês diante do meu Pai ainda é vista. Eu sou o único que pode limpar vocês. O dinheiro não limpa vocês, as suas belas roupas não limpam vocês, o seu dinheiro não limpa vocês, eu limpo vocês. Então vocês precisam vir para mim, para que eu seja a sua roupa, para que eu seja o seu colírio, para que vocês vejam a realidade como eu vejo, e para que eu seja a sua riqueza. Olhe para mim, olhe para mim. E assim, essa deveria ser a igreja mais top assim, no olhar humano. E Jesus falou as palavras mais duras, e para essa igreja não teve um elogio. Nenhum elogio. Para a igreja mais bambambam, para a igreja mais estruturada, Jesus não deu um elogio. Nada contra estrutura, nada contra tecnologia. Eu sou artista, gosto de música, gosto de coisas muito boas. Mas Deus não vê como a gente vê. E aqui Jesus falou, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Glória a Deus por isso. Porque todos nós estamos nesse processo de disciplina de Deus. Quem sou eu? A cada dia, a cada devocional, Jesus revela algo para mim. A cada momento com irmãos à mesa, o Espírito usa aquilo e revela algo para mim. Se não fosse assim, Deus não nos amaria. E assim, tem uma frase que é muito profunda, que se Deus não se importasse com a gente, na verdade, ele não estaria nem aí, ele não nos disciplinaria. Por isso, tem uma frase que diz que o contrário do amor não é a raiva, é a indiferença. Deus não é indiferente ao pecado. Deus não é indiferente em relação à criação dele. Ele odeia o pecado. E ele não é indiferente em relação a nós. Por isso que ele vem na nossa direção, nos ensina e nos disciplina. Não precisamos ter medo da disciplina de Deus, porque tem amor aí. Então o diagnóstico que o Jesus deu para aquelas igrejas, tem dado para nós, mesmo que às vezes seja duro, é amor. É para o nosso cuidado e é para o nosso bem.
Então vamos encerrar falando sobre as últimas duas igrejas. E as duas igrejas que eu quero falar são as igrejas que não tiveram nenhuma repreensão. Vamos ver olha como é que é o paradoxo, né? Como é que funciona o reino. Filadélfia, capítulo 3. Jesus falou: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas olha só, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A pouca força aqui pode ser talvez era uma igreja pequena, uma igreja talvez sem estrutura. Era uma igreja talvez que tinha poucos potenciais no ponto de vista humano. E Jesus só elogiou essa igreja. Olha só, falaram que vocês guardaram o essencial, guardaram a minha palavra. E se Jesus não está confrontando, é porque eles não só guardaram na mente, mas também guardaram no coração e obedeceram ao que Jesus estava falando. Então aqui a gente já consegue compreender algo. O que às vezes no olho humano é pequeno, o que às vezes na realidade humana é insignificante, para Deus tem um grande valor. Olha que coisa maravilhosa. O pequeno para o homem se torna gigante para Deus. Então, aquela igreja, mesmo pequena, mesmo com pouca força, mesmo com pouca projeção, eles estavam sendo aprovados por Deus. E é isso que importa. E a última igreja, Esmirna, capítulo 2, tá bom? Versículo 9 e 10. Olha só. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Totalmente diferente da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica, porém pobre diante de Deus. Esmirna, uma igreja pobre, pobrezinha, sem recurso, porém rica diante de Deus. E Jesus falou, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Para a igreja com maior estrutura, Jesus falou que vocês não eram nada. Para a igreja que tinha quase nada, Deus falou, vocês têm tudo. Para o rico, Jesus está falando, o que você tem não é nada. Para o pobre, Jesus está falando, eu sou a sua riqueza, você comigo tem tudo. Então, precisamos ter coragem, irmãos, de perguntar para o Espírito Santo, como estou? Jesus, da mesma forma que você fez esses diagnósticos a respeito dessas igrejas, está fazendo aqui, porque lá no começo, no capítulo 2, diz que Jesus está entre os candelabros, que representam as igrejas, está entre a igreja, Jesus está aqui, ó. E ele está sondando a nossa mente, Jesus está sondando nossos corações. Então, precisamos perguntar, Jesus, como está meu coração? Eu tenho me apegado a quê? Eu tenho sido aprovado por você? E com certeza, porque nós somos falhos, pecadores e miseráveis, o Espírito vai revelar algo para nós, a respeito de nós, que nós precisamos mudar, precisamos nos converter, precisamos nos arrepender. Arrependimento é mudança, mudança de vida, mudança de mente. Só o Espírito pode fazer. Não adianta você só querer mudar as suas obras, as suas práticas, se não for o Espírito de Deus revelando a vergonha da nossa nudez, a gente só está respondendo a algum comportamento que o irmão ou outra irmã vai aprovar. A gente só está querendo ser aceito e viver bem na igreja. Não. Precisa ser algo do Espírito, de dentro para fora. Então, minha pergunta é, que tipo de igreja eu e você, que tipo de igreja nós somos? E que tipo de igreja nós queremos ser? Que possamos ter coragem, irmãos, para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ouvir o que o Espírito está dizendo a mim e o que o Espírito está dizendo a você. Para que a gente, pouco a pouco, a gente crescendo, sendo moldado, que pouco a pouco a gente possa viver uma vida que agrada ao nosso Rei dos Reis. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus continue conduzindo a nossa igreja. Amém. Até a próxima.